Dando prosseguimento às 5 grandes ideias sobre autismo da professora Uta Fritz, eu falarei hoje sobre coerência central. Dá uma esperada aí que a gente converse sobre isso. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, pós-doutorando em educação especial pela UFSCar, e eu pesquiso autismo e inclusão escolar. Então eu vou falar hoje sobre a terceira grande ideia que é apresentada pela professora Uta Fritz, que é uma pesquisadora importante no mundo sobre autismo. Ela atua na Inglaterra. No seu livro Autismo, uma pequena introdução. É um livro, tradução livre, tá? Bom, o que é a coerência central, pessoal? É o seguinte: quando você apresenta um certo contexto, esse contexto pode ser verbal, pode ser visual, não importa, para uma pessoa com desenvolvimento típico, ela tende a agregar esses elementos. Se você apresenta vários elementos, ela tenta agregar esses elementos num contexto, né? Para ser mais exato. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Pensa assim comigo. Você está entrando numa sala, tem um sol nascendo, aí você tem uma mesa grande, aí você tem uma bandeja de pão de queijo, uma bandeja de bolo de fubá. Você tem manteiga, pães, um café e um leite, uma garrafa de café, uma garrafa de leite. O que é isso? Você fala, é um café da manhã, né? Cafézão da manhã, esperto. Sim. Se você pergunta isso para uma pessoa com autismo, talvez ela te diga, o que é isso? Isso é uma janela, com sol nascendo, com pão de queijo. Ou seja, ela está atenta ao detalhe, ela não agrega esse detalhe num todo coerente. Aqui nós chamamos de coerência central. Ou seja, ela tem uma coerência central fraca e não uma coerência central forte. Vou dar 2 exemplos aqui de coisas que foram feitas, que estão documentadas por pessoas com autismo. Onde está o Wall-E? Lembra? Onde está o Wall-E? É uma imagem em que você vê milhares de pessoas, acho que tem milhares ali, né? E uma delas tem uma característica específica, né? Uma roupa listrada, um óculos, uma gorrinha, que é o Wall-E. Tá bem pequenininho, você olha, depois de um tempão você vê onde está. E aí, digamos que você vê, cada lugar tem um cenário, por exemplo, um parque de diversões. E aí você tem que achar o Wall-E. Ou na praia, você tem que achar o Wall-E. Para a pessoa com autismo, às vezes é mais fácil achar o Wall-E do que dizer que ela está na praia, no parque de diversões. Ou seja, dizer o contexto do que dizer o detalhe. Vou dar outro exemplo aqui. Uma geladeira cheia. Eu falei isso num curso, né, que eu dei para um professor amigo meu que tem 2 filhos, um com autismo e um sem. E aí ele fez esse teste, assim. Então é assim. O que ele fez? Ele abriu a geladeira e perguntou para o filho com desenvolvimento típico: o que é isso, filho? Aí ele falou: geladeira cheia, pai. Então tá bom. Chamou o outro e falou: o que é isso, filho? Gelatina, pai. Então ele só viu uma coisa. Eu tô falando de um menino com cognitivo preservado, leve, fala bem, se comunica bem, como eu estou relatando aqui. Mas ainda assim ele tem um controle restrito. Na análise do comportamento, a gente chama isso de controle restrito de estímulos. Ele fica sob controle de um ou outro estímulo e não do conjunto de estímulos que a gente normalmente fica. Né? E às vezes esse estímulo é um estímulo irrelevante, é uma propriedade irrelevante de um estímulo. Pode ser uma propriedade só de um estímulo. Por exemplo, às vezes isso é uma coisa que você tem que tomar um cuidado na hora de fazer a intervenção, porque às vezes você está fazendo uma letra, você está usando uma imagem com uma borda, ele não está olhando para a imagem, ele está olhando para a borda. Ele está se comportando sob controle da borda e não da imagem. E assim eu posso dar vários exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente trabalha com alfabetização com criança com desenvolvimento típico, a gente está ensinando, sei lá, vogal, né? Então a gente põe assim, A de abelha, A de avião, A de abacaxi. E aí, só que você está falando para ele olhar para o A. Ele vê o contexto, mas ele fica sob controle do A, né? Você está ensinando a vogal. A criança com autismo, ela pode se perder num estímulo muito diferente do que você está propondo. Ele pode estar olhando para o X de abacaxi, para o L, para o H do abelha. Por isso que a gente diminui, né, os episódios, né, que você vai apresentar. Você controla mais os estímulos, porque você tem que partir do pressuposto que esse indivíduo tem um controle restrito de estímulos. Ou, como diz a ciência cognitiva, ele tem uma coerência central fraca, tá bom?
Você já percebeu alguma coisa desse sentido no seu filho, crianças que você trabalha? Dá um alô aqui para nós, dá um depoimento, conta para nós aí a sua experiência nesse tema e a gente vai dialogando sobre ele, que é tão importante para a gente entender melhor esse mistério que é o autismo, tá bom? Um grande abraço, se você gostou do vídeo, compartilha. Vou colocar aqui as outras grandes ideias embaixo, para você também poder ver e compartilhar com os colegas também, tá bom? Um abraço, até a próxima.